Shalom. Bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Hoje vamos comentar sobre o escrito de um judeu que viveu há quase 2000 anos atrás. São quase 20 séculos em que ele conviveu com o Mashiach. Foi muito antes de que fossem estabelecidos os parâmetros das religiões que existem hoje, porque todas elas sofreram modificações. Então, aquilo que esse judeu vivia era ainda o judaísmo de 2000 anos atrás, que era bastante diferente do que é hoje. Ele estava realmente bastante embasado na Torá. Esse judeu era um bom conhecedor a respeito das Escrituras, ele era uma pessoa que era bem informada, e ainda fala a respeito de um outro que era com o mesmo nome dele, Yohanan, que era um Cohen. Ele era realmente um sacerdote. Ele era realmente filho de um Cohen Gadol. Bem, vamos ler o que ele escreveu na Bessorá de Yohanan, que diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a suprimiram. Houve um homem enviado por Deus, chamado Yohanan. Ele veio para ser testemunha, para testificar acerca da luz, para que por meio dele todos pudessem depositar confiança em Deus e lhe serem fiéis. Ele próprio não era a luz. Não, ele veio como para dar testemunho a respeito da luz. Esta era a luz verdadeira que ilumina todos os homens que entram no mundo. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele, entretanto o mundo não o conheceu. Ele veio para a sua terra natal, mas o seu povo não o recebeu. No entanto, todos que o receberam, aos que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Não por causa de linhagem, impulso físico, nem por vontade humana, mas por causa de Deus. A palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós, e vimos a sua Shekhinah, a Shekhinah do Filho único do Pai, repleto de graça e verdade. Nós realmente temos uma explicação muito clara a respeito de quem era o Mashiach. Como disse, este comentário foi feito há mais de 20 séculos passados. Então, com certeza, era uma pessoa que não tinha influência de nenhuma religião de hoje. Ele viveu algo que estava muito claro na Torá, que eles ouviam todo Shabat. Eram pessoas que viviam realmente a Torá, porque eles estavam muito mais perto da época dos acontecimentos. Acontece que o povo judeu, naquele momento, já estava sofrendo uma opressão muito grande por parte do governo romano. Eles queriam muito que as coisas mudassem, e uma boa parte dos judeus da época realmente estavam atentos para as profecias. Os profetas disseram no Tanar, aquilo que estava registrado na Torá. Eles tinham interesse de buscar realmente resposta no eterno. Pois bem, foi justamente nesta época que o Mashiach se manifestou e que eles vieram a conhecer. Então, o Yohanan, que escreveu a carta e comentou a respeito do Cohen Yohanan, ele realmente tinha uma experiência pessoal com respeito a isto. Nós
ao lermos o texto, nós vamos identificar muitas coisas. Primeiro, que o Cohen, que ele se refere a Hanan, tinha um parentesco, ainda que distante, do próprio Mashiach. E era outra pessoa que, por ter afinidade com o Eterno falava com ele. E ele realmente sabia quem era Yeshua, e que ele sabia que era o Mashiach. Então ele já avisou, ele comentou com os seus próprios discípulos. Yohanan tinha os seus próprios discípulos. Ele era realmente um Cohen dedicado. Ele muitas vezes executava os serviços de um Cohen fora de Jerusalém, até distante do próprio templo. Então, ele cumpria o que a Torá dizia para ser a sua própria vida, era o modelo que ele tinha. E ele falou a respeito de Yeshua, ele falou muito claro a respeito disto. Bem, o importante de tudo isto é o que nós lemos na descrição a respeito do Mashiach. Ele fala a respeito da palavra, que é a ordenança do Eterno, que é toda a instrução do Eterno, toda a revelação do Eterno. Ele estava lá para transmitir uma mensagem importante para nós. O Mashiach era realmente conhecido naquele local. No momento em que o próprio Hanan teve um encontro com Mashiach, pois que Yohanan fazia o mikve no Rio Jordão, nós sabemos que ali no Yarden era um local em que era considerado muito importante na cultura judaica. E ali ele fazia então teve lá a imersão naquele mikve, e ali iam pessoas de Jerusalém, pessoas que eram da ordem dos fariseus, muitos iam até lá porque Yohanan era uma pessoa considerada. Então muitos desciam de Jerusalém até o Jordão para fazerem ali o mikve com ele. E ele alertava muita coisa, ele falava a respeito do Mashiach que havia de vir, que estava por ali, e quando Yeshua apareceu para também passar pelo mikve, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a oferta, ele é o Corban, a oferta perfeita, o sacrifício perfeito para a humanidade. Bem, não estamos falando de uma pessoa ignorante, de uma pessoa que não conhecia a respeito da Torá. Estamos falando de um Cohen que exercia o seu ministério, ele conhecia muito bem a Torá, porque ele foi preparado para o seu ofício desde pequeno. Então ele sabia muito bem, mas muito mais do que ele aprendeu com os seus mestres, ele foi um homem cheio do poder de Deus, do Espírito do Eterno. O Eterno falava com ele, então ele sabia muito bem toda a verdade da Torá. Ele não se deixava levar pela opinião dos outros, ele não se deixava intimidar sobre se os outros concordavam com ele ou não, mas ele falava a verdade. E as pessoas tremiam quando ouviam a sua palavra, porque ele falava exatamente o que diz a Torá. Bem, uma coisa com certeza eu posso afirmar para a sua própria vida. Realmente o Mashiach já veio. Ele veio para transformar a sua vida, como transformou a vida de Hanan, a vida de milhões de outras pessoas, transformou a minha vida e pode mudar a sua vida. Com certeza, quando nós não estamos ligados com o Eterno, nós sentimos um vazio muito grande. Nós ficamos incertos. A palavra das pessoas que nós queremos confiar nem sempre recebe uma acolhida do nosso espírito. É preciso que o próprio Espírito de Deus confirme as palavras que nós ouvimos, confirme as palavras que nós lemos. É importante conhecer a revelação do Eterno. O Mashiach veio para isto. Ele, antes de subir para o reino do Eterno, ele falou com os seus discípulos. Ele disse que deveríamos aguardar, deveríamos realmente fazer com que essa palavra fosse anunciada.
Ele disse para os seus discípulos para cumprirem todas as coisas e, acima de tudo, que ele estaria conosco todos os dias e que haveria de enviar o Espírito do Eterno, aquele mesmo que inspirava Melech Davi para cantar, para tocar o seu instrumento. O mesmo Ruach, que é o Espírito de Deus, que quando Davi tocava, acalmava o rei Shaul, porque o espírito que o perturbava se afastava dele, porque Davi era um homem que buscava as coisas do Eterno. Bem, se você busca as coisas do Eterno, saiba que ele se agrada disto, mas ele quer revelar a você aquilo que vai trazer verdadeiro shalom para a sua vida. Conheça as palavras de Yeshua, conheça o Brit Hadashah, conheça realmente a mensagem que o Mashiach tem para a sua vida, porque mais do que tudo é a palavra do Eterno para você. Receba e veja o quanto a sua vida irá mudar e quanto você vai sentir um grande alívio, porque sabe que, reconhecendo Yeshua, como disse o Hanan, nós podemos ter garantia de que seremos declarados filho do eterno Deus. Eu posso dizer que através de Yeshua, eu sou um filho do Eterno. Isso não é nada demais, porque você também pode ser a mesma coisa. E nós temos um alvo, nós temos uma promessa. Um dia, todos estaremos no reino do nosso Deus e com Ele viveremos para toda a eternidade. E que o Eterno o abençoe e faça uma grande diferença na sua vida. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.